Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 26. Quem encontrou pode dizer, achei. Que bom, que bênção, Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus com santo temor e reverência. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Vamos orar ao nosso Deus, amados irmãos e irmãs. Lembremos-nos aí de deixar o nosso celular no modo avião, para que nada nos atrapalhe de ouvir a voz de Deus na exposição da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, ó Pai, e buscamos a Tua glória. Pai, eu quero pedir ao Senhor que sejas propício a mim, pecador, a nós, pecadores. Nenhum de nós, Deus, ó Pai, tem justiça própria. Nenhum de nós é aceito diante do Teu trono de graça, com base, grande Deus, nas Suas obras. Mas nós podemos entrar com ousadia na sala do trono, por causa do grande amor de Cristo Jesus, dado a nós na cruz do Calvário. É só por causa dele, Deus, que nós estamos aqui. É só por causa dele que ousamos cumprir o chamado que nos deste, estar aqui, ó Deus, neste lugar que nos confiaste para pregar a Tua palavra. Deus, abençoa a Tua igreja nessa manhã e glorifica, Pai, o nome de Jesus. Que a glória de Cristo resplandeça aqui e que, ó Deus, ó Pai, a nossa limitação não atrapalhe o agir e o mover do Espírito Santo, ó Deus, que transforma a igreja por meio da pregação da palavra. Pai, dá glória ao Teu nome e enche-nos do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Louvado seja o nosso Deus. Opa. Desde que o pecado entrou no mundo, começou uma grande batalha. Você se lembra muito bem que o primeiro assassinato da história da humanidade foi o assassinato de um crente pela mão de um ímpio, por causa da inveja e do relacionamento que este tinha com o Senhor. E é por isso, amados irmãos, que nós, neste mundo, que apesar de falhos, mas dependentes da graça de Deus, lutamos tanto pela implantação de Deus, do reino de Deus neste mundo, porque este mundo não quer o reino de Deus sobre si. Então existe uma grande batalha cósmica, mas o Senhor Jesus nos ensina em Sua palavra que o reino de Deus prevalecerá. E as parábolas de Jesus nos falam acerca do reino de Deus, de como Ele vai se manifestar, de como Ele cresce, de como Deus o faz manifestar-se em nossa vida, em Sua igreja e neste planeta, até que Cristo volte. E essa parábola tão preciosa, que só aparece no Evangelho de Marcos, chamada de a parábola da semente, um tanto quanto semelhante à parábola do semeador, ela nos ensina como o reino de Deus avança. Você que é um cidadão do reino de Deus, que é responsável para que o reino de Deus também se manifeste neste mundo, tem que estar atento, porque você deseja que o reino de Deus avance no seu coração. Você deseja que o reino de Deus avance na sua casa. Você deseja que o reino de Deus se manifeste lá no seu trabalho. Você deseja que o reino de Deus se manifeste neste mundo. Então nossa parábola nos ensina como o reino de Deus avança. Que nós sejamos instrumentos úteis das mãos de Cristo Jesus,
para que o reino de Deus se manifeste e avance cada dia mais e mais. Como o reino de Deus avança? Em primeiro lugar, o texto nos diz com fé. Como o reino de Deus avança? Com fé. Diz o versículo de número 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Ora, pois, amados irmãos e irmãs, hoje a agricultura é muito desenvolvida e nos grandes latifúndios brasileiros você já não vê mais um homem lançando a semente com a sua mão. Mas há poucas décadas atrás, em pequenas propriedades, você poderia ver homens lançando a semente à terra com suas próprias mãos. E o que leva um lavrador a sair da sua casa, depois de preparar a terra e jogar a semente no solo? É o fato de que ele crê que Deus é poderoso para fazer a semente germinar e que ele terá a sua colheita. É por isso que o texto nos diz que esse homem sai e lança a semente à terra. O ato de lançar a semente à terra é, amado amigo e irmão, um ato de fé, de crer no Deus Todo-Poderoso que honra a semente da pregação da sua palavra. É por isso que a mensagem que ouvimos no domingo passado à noite é claríssima. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador não ficou a semear. O semeador não deitou-se ao semear. O semeador saiu. É necessário sair de si mesmo. É necessário sair do claustro. É necessário sair da calmaria. É necessário sair, querido amigo e irmão, do seu próprio encastelamento. É necessário sair do marasmo, da frieza. Você precisa, para pregar a palavra de Deus, mover-se em direção ao outro. Mas talvez você me diga: mas reverendo, nós estamos em tempo de pandemia. Nós estamos aqui na igreja porque amamos a comunhão e queremos ouvir a palavra, mas se nós pudermos ficar fechados dentro de casa a maior parte do tempo, como é que nós vamos sair? A grande bênção dos dias de hoje é que você não precisa sair para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho estando em casa. Esse tempo de pandemia foi um tempo no qual, amados irmãos, a pregação do evangelho se multiplicou. E você trabalhou da sua própria casa. E a partir da sua própria casa, você pode se comunicar com as pessoas por todas as mídias sociais. Você pode usar o Facebook, você pode usar o Instagram, você pode usar o Twitter, você pode usar o Telegram. Você dentro da sua casa pode compartilhar mensagens do YouTube. Você pode ser uma bênção dentro da sua própria casa. Então você precisa sair de si mesmo e mover-se em direção ao outro. O texto é claríssimo, amado irmão. A palavra de Deus nos diz como o reino de Deus avança com fé. Quando você crê que Deus pode usar a sua vida pregando a sua palavra, você vai se mover e vai ir em direção ao outro, levando-lhe a mensagem da graça, a mensagem do amor de Deus, a mensagem da salvação. Certa vez, amados irmãos e irmãs, um crente se aproximou do seu pastor e disse: pastor, Salomão devia ser um pescador muito bom, né? Por quê, meu irmão? Não, porque ele conta na Bíblia que quando ele ia pescar, ele jogava o pão na água para os peixes comerem e depois ele pescava todos os peixes. E o pastor disse: ai, meu Deus do céu! Ele se referia ao versículo de Eclesiastes 11 que diz: lança agora o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que esse texto quer dizer? Esse texto se refere, amados irmãos e irmãs, à época em que Salomão estava construindo seus palácios e o templo de Jerusalém. E ele fez um acordo com Irão, rei de Tiro, cujas naus eram poderosas e seus homens eram experientes no mar. Salomão combinou com Irão que Irão ia cortar
árvores do Líbano e colocar no mar e fazer chegar no porto de Jope para que Salomão pudesse construir os seus palácios e o templo. Também ele combinou com o Irão que os seus experientes marinheiros iriam a Tarsis, do sul da Espanha, o lugar onde havia muito ouro, para buscar ouro e trazer para o rei Salomão, para ele edificar a casa de Deus e para ele edificar os seus palácios. Mas no trato de Salomão, ele pagaria adiantado, como Israel pagaria essas benesses ao reino de Tiro. Eles, amados irmãos, cederiam a Tiro trigo e centeio. Então Salomão diz: lança agora o teu pão sobre as águas. Ou seja, ele colocava nas embarcações trigo e centeio e mandava para Irão, pagava antecipado, e depois Irão mandava o ouro e a madeira. Lança agora o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós pregamos o Evangelho com essa certeza de que nós vamos lançar a semente para a glória de Deus, e na hora certa nós vamos encontrar o resultado e a resposta, pois Deus há de converter os seus eleitos. É importante que você entenda, irmão, que quem crê não fica de braço cruzado, que quem crê não fica somente olhando para o seu próprio umbigo. Quem crê se move para fazer a obra de Deus. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor dá 5 a um, 2 a um e 1 a outro, cada um conforme a sua própria capacidade parte. E aquele que ganha 5 talentos sai imediatamente a multiplicar e ganhar outros 5. O que tem 2 faz a mesma coisa, o que tem 1 sepulta na terra porque não é crente, não crê. Quando o Senhor deles volta, diz aquele que multiplicou ganhando 5 e ao outro que ganhou 2: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fiel para Jesus é aquele que crê e sai para multiplicar. Fidelidade é multiplicação. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele recompensa essa fidelidade com elogio celestial, ele recompensa com aumento de responsabilidade, ele recompensa com a bênção da graça de estar no gozo eterno do Senhor. Você crê no Senhor? Se você crê no Senhor, você não vai calar a sua boca, você não vai cruzar os seus braços, mas você vai ser um instrumento para o avanço do reino de Deus, dizendo aos seus amigos e aos seus familiares que Cristo amou tanto o pecador, que deu sua vida na cruz para salvá-lo, e ressuscitou e venceu a morte, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, receberá de graça a salvação, a vida eterna, o perdão de pecados, a justificação, a reconciliação com o Pai. Você entende que a salvação é o maior tesouro que você já recebeu? Se você entende, você vai crer e vai sair para compartilhar essa salvação. Você tem compartilhado o Evangelho com alguém? Mova-se, meu querido irmão, mova-se, minha querida irmã. O texto é claríssimo quando nos diz como o reino de Deus avança com fé. Quem crê não cruza os braços, quem crê abre a sua boca e anuncia que a salvação está somente em Cristo Jesus. Que Deus faça de nós homens e mulheres de fé. Amém, meus irmãos? Que nós creiamos e nos movamos para pregar o Evangelho. Mas a pergunta do texto continua: como o reino de Deus avança? Como o reino de Deus avança? Em primeiro lugar, amado irmão, o texto é claríssimo ao dizer-nos com fé. Mas como o reino de Deus avança? Com paciência. Como o reino de Deus avança? Com paciência, diz o texto. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Vamos ler comigo todos, versículo 27, vamos lá, 1, 2, 3. Depois
Amado irmão, é fenomenal a ideia do texto que expressa um processo diante dos nossos olhos. Os verbos dormisse, se levantasse, germinasse, crescesse, no grego, estão todos no presente, no modo subjuntivo. E eles trazem então uma ideia de continuidade. Talvez você olhe para esse texto e fale assim: não, ele dormiu de noite, se levantou de manhã, no outro dia a semente germinou e cresceu. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é uma ideia de continuidade. Então ele lançou a semente e dormiu e se levantou, e depois dormiu e se levantou, de noite, de dia, dormiu, se levantou, continuou dormindo, se levantando, de noite, de dia, e dormiu e se levantou, e dormiu e se levantou, e passou um dia, passou 2, passou 10, passou 30, passou 60, passou 90, passaram-se vários dias. A ideia do texto é que, quando nós fazemos a obra de Deus, nós precisamos ter paciência e perseverança para fazer o trabalho do Senhor. E paciência e perseverança, amados irmãos, é essencial. Porque todas as vezes que nós nos dispomos para fazer a obra de Deus, nós vamos enfrentar lutas mil. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você está vivendo de uma maneira piedosa e fazendo a obra de Deus, você vai enfrentar resistência, você vai enfrentar dificuldade e você vai enfrentar luta. E se você tem medo, se você cruza os braços, se você foge, meu querido amigo e irmão, você não vai ver a bênção da frutificação. É necessário paciência. Muitas vezes é necessário orar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Às vezes Deus converte alguém na primeira, irmãos, isso é maravilhoso. Mas às vezes, irmãos, nós temos que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Eu me lembro, amados irmãos, há alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa cuja família era muito espírita. E aquela pessoa tinha sido criada no espiritismo. E casou-se com um filho da igreja que eu era pastor e ele era desviado à época. Mas Deus é maravilhoso, eles tiveram filhos. E começaram a frequentar a igreja. E aquela moça que vinha do espiritismo me disse: pastor, eu quero batizar meu filho. Eu falei: para quê? Você não crê? Para que você quer batizar? Você precisa entender bem o que é o batismo. Ela: pastor, eu venho de origem espírita, mas eu estou aqui, eu vejo o senhor batizando tantas crianças e eu quero que meu filho seja abençoado. E eu falei para aquela moça: vamos conversar. E nós, amados irmãos, começamos a conversar. E eu expliquei para ela o que significava o batismo. E expliquei para ela, comecei a dizer que a fé verdadeira e a verdadeira redenção estava somente em Cristo Jesus. E aí ela começou: mas pastor, eu fui criada no espiritismo, a minha mãe é médium, tem uma reunião na casa da minha mãe, e fica muito difícil eu largar tudo isso, e eu creio nisso de todo o meu coração. Eu falei: você quer estudar o espiritismo à luz da Bíblia comigo? Ela falou: quero. Eu falei: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos reunir quantas vezes forem necessárias, e você vai trazer as perguntas, e nós vamos estudar junto, e a Bíblia vai nos dar a resposta. Isso aconteceu uma vez, e ela veio com todas as perguntas. Aconteceu segunda vez, aconteceu quarta vez, quinta vez, sexta vez, sétima vez. E eu falei assim: eu já respondi tudo que ela quer. Eu apertei: você não quer receber Jesus? Ela: ainda não. E aí então, quando chegou a oitava vez, eu falei: quer saber, eu vou reunir com ela a última vez, eu não tenho tempo a perder, tenho muita coisa a fazer, eu vou falar com ela, vai embora. E aí então, querido amigo e irmão, ela veio. E aí eu perguntei: o que está te atrapalhando de vir a Cristo Jesus? E a pessoa abriu o coração e revelou algo pessoal e fez uma pergunta pastoral: se Deus perdoava determinado tipo de pecado. E nós abrimos a Bíblia e mostramos para ela que o Senhor deu a vida na cruz para pagar todos os nossos pecados. E eu perguntei a ela: o que te impede de receber a Cristo Jesus? Ela: nada, eu quero orar fazendo isso. E para a glória de Deus, ela orou ali naquele gabinete e recebeu a Cristo. Mas se fosse pela minha paciência,
eu tinha mandado ela embora na 6ª vez ou na 7ª vez. É necessário paciência, irmão. Nós temos que caminhar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. O Senhor tem sido paciente comigo e com você. Talvez você compartilhou o Evangelho com alguém e aquela pessoa reagiu mal. Não desista dela. Continue orando por ela, continue dando testemunho. E em se abrindo uma oportunidade, fale do amor de Deus, converse com essa pessoa. Você não sabe a hora em que o Espírito vai abrir aquele coração. Você não sabe se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se são daqui 5 anos. E se nós olharmos até, amados irmãos, de uma perspectiva macro, é óbvio que a permanência, o tempo de permanência de um pastor numa igreja não é segurança de que aquela igreja vai crescer e vai ser uma igreja pujante. Mas se você olhar para as maiores igrejas presbiterianas do Brasil nos dias de hoje, elas são lideradas por pastores com visão missionária e evangelística que permaneceram durante anos, com uma liderança que colaborou e abriu o coração para investir em missões. Olhe, por exemplo, amado amigo e irmão, para a igreja presbiteriana de Manaus, que o reverendo José João assumiu com aproximadamente 1000 membros, e depois de décadas de pastorado, aquela igreja tem mais de 5.000 membros. Olhemos para o pastorado do reverendo Jeremias Pereira, na 8ª igreja, que assumiu aquela igreja com poucas centenas de membros, e hoje ela tem milhares de membros. Olhemos até para o pastorado do reverendo Arival, aqui na nossa cidade, na igreja de Pinheiros, que assumiu aquela igreja com menos de 200 membros, e hoje ela é uma grande igreja. O pastorado do reverendo Hilder, lá na igreja presbiteriana de Alphaville. Foi necessário perseverança de parte dos pastores, e perseverança de parte da liderança ao aguentar os pastores. Nós temos que perseverar, irmãos. Senão nós não avançamos. Você tem tido paciência? É duro perseverar, irmãos. Eu sou uma pessoa que gosta de resultados rápidos. Imediatismo é pecado, não é, pastor Cláudio? E Deus algumas vezes nos abençoou com resultados rápidos. Mas se nós queremos ver o reino de Deus avançar, nós precisamos ter paciência, precisamos perseverar. O Senhor tem sido tão paciente conosco, não é verdade? Por que nós não seremos pacientes com os demais? Então tenha misericórdia, caminha a 2ª milha, caminha a 3ª milha. Muitas vezes nós somos tão impacientes, até com os nossos próprios filhos, né? Nós ensinamos eles desde pequenos e de repente eles dão uma resposta que nós não gostamos, né? E aí o papai abre o olho e fala assim: o quê? E nós deveríamos ser pacientes, porque o Senhor tem sido paciente conosco. Seja paciente, seja perseverante, continue firme. O reino de Deus avança com paciência. Que Deus nos dê paciência, em nome de Cristo Jesus. Você tem sido paciente ao pregar a palavra de Deus? Ao esperar a obra de Deus na vida de alguém? Ao esperar a resposta do Senhor na sua própria vida? Como o reino de Deus avança? Com fé e com paciência. Mas o reino de Deus avança com mistério. Como o reino de Deus avança? Com mistério. Olhemos para o nosso versículo aqui, irmãos. Versículo 27 ainda, ele diz: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele não sabe como. Ele só joga a semente lá e acredita. Mas ele não sabe como Deus fazia aquele milagre na terra. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, se sabe muito mais. Mas ele não sabe por si mesmo, o semeador que lança a semente, criar aquele processo para que haja um crescimento, para que haja germinação, para que haja frutificação. Ele não sabe como.
E aqui Jesus está se referindo, amado irmão, que a obra de Deus é misteriosa. Nós não sabemos a quem o Senhor vai salvar. Nós não sabemos a quem o Senhor vai regenerar. Nós não sabemos qual o coração o Senhor vai transformar. Ah, meu querido amigo e irmão, talvez aquele que nós menos esperamos vai ser um instrumento útil nas mãos de Deus e uma grande bênção para a glória e para a honra de Cristo Jesus. Deus é quem sabe soberanamente a quem Ele vai salvar. Jesus, para ilustrar isso, pintou um quadro com uma figura de linguagem maravilhosa quando disse: o vento sopra de onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja bem que a obra do Espírito na regeneração é soberana. Ele sopra onde Ele quer. Você percebe o que Ele faz, você ouve a sua voz, você vê quem nasce de novo, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe quem o Senhor vai salvar. Você não sabe quem o Senhor vai usar. Você não sabe. É mistério. Você não sabe. E essa verdade deve fazer de mim e de você pessoas humildes, quebrantadas e expectantes, anunciando o Evangelho a todos que estão diante de nós, porque aquele que você acha que é menos, vou usar uma linguagem, né, convertível, se houver isso, né, o ditado, não, esse aqui só falta ser crente, né? Eu já vi muito isso na igreja, esse aqui é bom filho, trabalha bem, né? Só falta converter, só falta Jesus, falta tudo. Deus age como Ele quer. Lembra de Jessé? Samuel foi lá na casa de Jessé. O próximo rei é seu filho. Jessé, coisa boa, falou: vamos fazer um desfile aqui, né? Que nem faz um desfile de gado no interior, vamos fazer um desfile. E aí lá veio Eliabe, grandão, fortal. Jessé estava, imagina se Jessé vai ser Eliabe, não tem outro. É o primogênito, é o escolhido de Deus. Samuel olhou e falou assim: esse é o próximo rei de Israel. E aí Deus falou para Samuel: pare de olhar desse jeito. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Eu reprovei. E passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele reprovou. E Samuel falou: ué, alguma coisa errada aconteceu. Você tem só esses meninos? Aí Jessé falou: tem o caçulinha lá, o racatô no hebraico, né? Aquele que é bom para nada. Eu tenho um menor ali que ele fica cuidando das ovelhas ali para não fazer uma besteira. Samuel falou: nós não vamos comer enquanto esse moço não chegar aqui. E quando aquele menino rejeitado pelo pai entrou, ruivinho, final da adolescência, bonito, rapaz de boa aparência, cara de gente boa, hein? Quando ele entra, o Espírito fala para Samuel: esse é o futuro rei de Israel. Samuel toma o chifre, derrama o azeite, e aquele que foi desprezado por seu pai, que não era bom para nada, se tornou o maior rei de Israel, aquele a quem é comparado o nosso Senhor Jesus Cristo, Davi. Então, meus irmãos, nós não deveríamos desprezar ninguém quando pregamos o Evangelho. E nós não deveríamos desprezar ninguém que também se disponha a fazer a obra de Deus. Porque o reino de Deus avança de maneira misteriosa. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Aquele que foi desprezado, aquele que foi rejeitado, aquele que não é nada, é que Deus costuma usar. Porque aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Que nós então sejamos humildes e anunciemos o Evangelho a todos aqueles que se colocam diante de nós. Que você seja uma bênção e pregue o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos dê um coração humilde. Mas nos perguntamos nesta manhã: como o reino de Deus avança? Como o reino de Deus avança, minha querida irmã Lenira, mulher de oração? Como ele pode avançar? O texto é claro. Ele avança com fé, com paciência, com mistério, mas ele avança com o crescimento. Como o reino de Deus avança, ele avança com o crescimento. Olha aqui o texto no versículo 28. Leamos todos juntos, versículo 28, que diz, vamos lá.
A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. A terra por si mesma frutifica. O lavrador jogou a semente, tem a umidade da terra, então a umidade vai inchando a semente, e aí de repente então a semente explode, ela se abre, e aí nasce aquele brotinho que vai saindo e vai crescendo na terra, e de repente então se forma, querido amigo e irmão, a erva, certo? E aqui provavelmente Jesus está contando uma ilustração sobre o trigo, mas também se aplica também a milho, eu acredito isso daqui, porque a erva vai crescendo, e aí depois assim, vai e nasce o grão na espiga, e depois vai estar pronto para colher. Mas veja bem que há crescimento. Eu não fui criado vendo muita plantação de trigo, mas eu vi muita plantação de milho. Meu avô plantava milho. E quando jogava o milho na terra era justamente isso. Depois você via a árvore crescer, depois ia surgindo a espiga com aquele cabelão que ela tinha lá, e depois então da espiga você via nascer o milho, e depois você colhia os milhos e tinha que limpar a terra para preparar para a próxima estação de plantio. Aqui o texto diz, amado irmão, que quando você lança a semente do evangelho, ela cresce. É maravilhosa a parábola do semeador. Se lembra comigo? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens, as aves do céu a comeram. Outra caiu entre as pedras, e aí então o texto diz que por não ter umidade ela secou-se. Outra caiu entre os espinhos, que a sufocaram. Outra caiu em boa terra e frutificou a 30, 60 e a 100 por um. Talvez você me diga: pastor, 75% da mensagem não dá resultado. Que coisa triste. Não se engane. Talvez 75% não nos respondam, mas quando frutifica, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. E eu tenho aqui matemáticos, estatísticos e bancários nessa manhã, que sabem que quando eu planto um e colho mais um, qual é a minha porcentagem de resultado? 100%. Se eu planto um e colho 10, a minha rentabilidade é quanto? Me ajude aí. Quanto por cento? 1000%. Se eu planto um e colho 100, é 10.000%. Me fala que negócio no mundo dá 10.000% de rentabilidade. Me fala qual empresa na bolsa rende 10.000%. Não tem. Talvez 75% não responda, mas quem responder vai frutificar exponencialmente a 100 por um. É por isso, amados irmãos, que nós devemos pregar o evangelho, crendo que Deus vai usá-lo. O grande pregador Charles Spurgeon, no seu livro Conquistador de Almas, dizia aos seus alunos: se você não crê que Deus vai converter os eleitos, então não pregue. Se você não crê que Deus vai transformar os corações, então não pregue. Se você não crê que Deus pode reavivar a sua igreja pela palavra, então não pregue. Porque muitas vezes nós vemos pregação morta nos púlpitos, pregação tediosa. Tem gente, amado irmão, que está acostumado a ouvir sermão, que acha que o sermão é a hora do ronco. O pastor abre a Bíblia, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Ele deita e começa a roncar. Irmãos, eu lecionei homilética há 15 anos em 2 seminários. E uma das coisas que eu sempre dizia aos meus alunos, eu dizia o seguinte: entediar as pessoas com a palavra de Deus é pecado, porque a palavra de Deus não é tediosa. Se você prega a palavra de Deus de maneira displicente, fria e morta, você está pecando. Fazer que nem um menino que foi para a igreja com o avô dele, e o avô dele começou a roncar lá no último ano. E o pastor virou para ele e falou assim: menino, acorda seu avô, estou pregando a palavra. E aí ele falou assim: pastor, acorda o senhor, foi o senhor que fez ele dormir. Nós não devemos entediar as pessoas com a palavra de Deus. Um dos meus grandes referenciais de ministério é o evangelista George Whitefield. E às vezes ele estava em um auditório e começava a pregar, e as pessoas começavam a olhar para o lado e começavam a dormir, e ele fazia assim.
estou aqui em nome do Senhor. Eu trago para você a maior de todas as mensagens. E você não pode tratá-la de qualquer maneira. Porque dessa mensagem depende a sua vida. E como será a sua existência. Irmãos, vamos pregar com amor, com humildade, mas com paixão. Edward Bounds diz: homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. É por isso, amados irmãos, que nós devemos crer na palavra de Deus e anunciar o Evangelho. Você não sabe quem o Senhor vai converter, mas quando o Senhor converter alguém, vai ser um resultado exponencial. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, eu tenho um filho na fé. Ele vai pregar aqui um dia. Chegou lá na igreja do Guará 2, jogador de futebol, pagodeiro. Chegou com um grupinho de amigos, né? Igreja cheia de moça bonita. E ele era bom de bola, jogava pelo time da Universidade Católica, lá em Brasília. E veio com um amigo e começou a vir. E a gente falava: vem para a escola dominical para se tornar membro. Não, eu jogo domingo, não posso. O nosso evangelista fez um discipulado. E aí aqueles dois moços fizeram a profissão de fé. Um no outro mês caiu na gandaia, nunca mais voltou para a igreja. Mas aquele moço continuou. E aí quando tinha viagem missionária que nós organizávamos na igreja, ele estava lá, ia comigo no carro, e começou a orar. De repente Deus chama o moço numa viagem missionária. Ele: pastor, eu quero ir para o Ibel. Nós mandamos para o Ibel, amado irmão. E aí ele então sentiu um chamado: quero ir para o seminário. E voltou para a igreja, e nós discipulamos aquele moço. E aquele moço se tornou, amado amigo e irmão, o líder do nosso ministério de discipulado. E de repente, amado irmão, aquele moço tinha debaixo da sua liderança 25 pessoas que ele discipulou. E quando chegava alguém novo na igreja, aquelas pessoas discipuladas já pegavam outro para discipular. E tinha 25 pessoas para discipular novas pessoas que chegavam na igreja. Aquele moço casou com uma menina que quando eu cheguei em Brasília tinha 11 anos. Hoje ela é uma doutora. E aquele moço é um pastor presbiteriano, que é uma benção. Ninguém dava nada por ele. Ele era um pagodeiro jogador de futebol. Mas Deus é maravilhoso. Ele faz a semente frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Então creia no poder do Evangelho. É por isso, irmãos, que nós temos que orar: Deus, salva almas. É por isso que Whitefield orava: Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma. É por isso que o pai do presbiterianismo, John Knox, orava: Senhor, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. É por isso que o nosso evangelista Galo diz: Senhor, me usa nessas cracolândias do centro de São Paulo, em nome de Jesus. Nós podemos orar, porque Deus vai fazer a sua semente crescer. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. É Deus que faz crescer. Vamos pregar o Evangelho, amém, meus irmãos? Confiando que Deus faz a sua igreja crescer, para a glória e para a honra do nome dEle. Mas para terminar, o nosso texto tem um último argumento. E nós nos perguntamos: como o reino de Deus avança? O reino de Deus avança com a colheita. Como o reino de Deus avança? Com a colheita. Versículo de número 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, a Bíblia conta que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra vão se lamentar, porque virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. E a parábola do joio e do trigo, que vai ser a próxima a ser pregada aqui, nos conta que no dia da colheita o Senhor vai mandar os seus anjos, e os seus anjos então vão percorrer o mundo inteiro e vão colher o joio. E vão então lançar esse joio no inferno de fogo, e vão pegar todos os pecadores que não creram em Jesus, e que são escândalos, diz o texto, e eles serão lançados no lago de fogo de enxofre. Mas o texto diz que aqueles que creem no Senhor vão resplandecer
gloriosamente na sua presença, no reino de seu Pai. Meus irmãos, há um reino eterno, haverá uma colheita, e nós sabemos que aqueles que não têm Jesus vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, mas você que crê em Jesus, vai reinar com Ele eternamente. É claro que você fica chateado quando você ouve falar que numa pandemia houve escândalos de corrupção e desvio de dinheiro. É claro que você fica chateado quando você vê muita prostituição no país, quando você sabe que ainda que nós estejamos em pandemia, as pessoas estão loucas para voltar para o carnaval, para se entregar ao pecado e ofender a Deus em praça pública. Você sabe que na sua cidade se realiza uma das marchas que mais ofendem a Deus, de maneira descarada, a céu aberto, desafiando o Senhor, e que se a pandemia acabar, essas pessoas vão querer voltar com isso. E talvez você olhe para a circunstância: corrupção, roubalheira, pecado, prostituição, tudo contrário à vontade de Deus, e você fique desanimado. Mas preste atenção, meu irmão, você já sabe o final da história. Você já sabe o final. Você é vencedor. Eu gosto muito, amado amigo e irmão, de uma ilustração que C.S. Lewis conta, que ele diz que nós somos como soldados que estão no campo de batalha, e lá na grande capital já foi decretada a nossa vitória, mas os soldados que ainda estão na linha de frente não receberam ainda essa notícia. Então você está ali reunido na sua trincheira, com o seu radinho ligado, esperando a notícia, e de repente então foi anunciado a você no seu rádio que o seu exército já é vencedor, mas o exército inimigo não recebeu essa notícia, e eles vêm lutando, e você tem que continuar lutando, ainda que você saiba que a vitória já é sua. Você já sabe o final da história, então não fique desesperado. A vitória é sua. Você vai reinar com Cristo eternamente. Vai ter uma colheita. Mas no dia dessa colheita, você vai apresentar para o Senhor algum fruto? O que você vai dizer para o seu Senhor? O que você fez com os dons, com os talentos, com as habilidades, com o Evangelho, com a sua formação, com a família que o Senhor te deu? Há uma colheita, irmão. Tudo está caminhando para o fim. Quem crê em Cristo Jesus vai resplandecer glorioso no reino do Pai. Quem não crê vai sofrer eternamente a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos use para pregar o Evangelho, para saquearmos o inferno, para que os eleitos venham a Cristo Jesus por meio da pregação da palavra, para que no dia final, todos juntos nos regozijemos na presença de Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem sido um instrumento para o avanço do reino de Deus? Ou você tem sido um escândalo? Você tem sido um instrumento para o avanço do reino de Deus? Ou você atua como 007 da fé, James Bond? Eu vejo você andando na sua repartição e eu ouço até a música, agente secreto do céu, 007 de Jesus. Pare com isso, meu irmão, misericórdia. O céu não tem agente secreto. Você tem que ser claro e explícito, mostrando que pertence ao Senhor, e aproveitar todas as oportunidades, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado vai ser salvo, mas aquele que não crê vai ser condenado. Se nós queremos ver amigos nossos, familiares nossos na presença de Jesus, nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus e nos dispormos para ser uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O que você vai fazer depois dessa mensagem? Cruzar os braços e viver
como se nada tivesse acontecido. Você é responsável pelo avanço do reino de Deus neste mundo. Como o reino de Deus avança? Com fé, com paciência, com mistério, com crescimento, com a grande colheita. Que Deus nos use para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, nessa cidade, nesse país e no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.